Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam de boa, preparados para uma aula ótima e maravilhosa de história agora. Pessoal, vamos uma conversinha séria antes da gente começar. Espero que todos estejam se cuidando, usando máscara, lavando bem as mãos com água e sabão, usando álcool em gel quando puder, porque a situação está crítica. A gente já viu que deu agora o lockdown na cidade. Então vamos nos cuidar, vamos nos preparar para a gente poder aguentar essa fase mais difícil agora, mas se Deus quiser, tudo vai melhorar. E vamos começar com a aula de hoje. Hoje a aula, pessoal, ela é bem interessante. A gente vai falar sobre a origem da humanidade. Só que essa origem da humanidade ela pode ser vista em dois tipos, entre o criacionismo e o evolucionismo. Mas você deve perguntar, nossa professor, tem dois tipos? Tem, pessoal. Cada um desses tipos de assim, como que se originou tudo, elas se baseiam em duas ideias. Temos aquela que é científica e aquela que leva mais para o lado da fé. Por exemplo, a gente começa com o criacionismo. O criacionismo, ele vem o quê? Com a teoria de que o aparecimento do homem, a criação da terra, o surgimento dos animais, tudo foi criado por uma divindade ou divindades e teve algum ser superior que veio e criou tudo. Enquanto o evolucionismo ele vai trabalhar na ideia de que os seres vivos eles foram evoluindo, por isso que chegaram onde está, inclusive o ser humano. Agora a gente vai abordar um pouquinho cada uma dessas ideias. Vamos começar primeiro com o criacionismo. Essa questão sobre a origem do homem, ela remete a muito tempo, gente, tempo demais. E ela criou um grande debate, tanto na área da filosofia, com a religião e a ciência, elas entraram em cena para tentar descobrir isso. Por que a gente é o único ser que tem todas as características que os outros animais não têm, como raciocínio, a inteligência de construir e criar que nem a gente faz? Todas essas maravilhas que a gente vê no mundo hoje. E tudo isso criou várias hipóteses, várias ideias. E é aí que entra o criacionismo. O criacionismo foi uma das primeiras, foi a primeira ideia que o homem teve. Por quê? Ele procurando saber de onde que ele veio, como é que tudo surgiu, ele passou o quê? A procurar na religião, no mítico, a origem. Nesse âmbito, a teoria do cristianismo ela teve muita aceitação na época. Por quê? Não existia tecnologia, não existia nada. Então as pessoas tinham o quê? Elas usavam da fé e do mito para explicar como que o ser humano surgiu. Olha algumas teorias interessantes para vocês verem. A mitologia grega, por exemplo, ela atribui a origem do homem com ele sendo feito pelos titãs Epimeteu e Prometeu. E o Epimeteu ele teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Já o seu irmão Prometeu, com compaixão, ele roubou o fogo e do deus Vulcano, e com esse fogo ele criou o ser humano, ele deu vida a esse ser humano. A mitologia chinesa, ela atribui a criação da raça humana à solidão de uma deusa, a Nua, que ao perceber que não tinha ninguém ao seu redor, ela estava completamente sozinha, ela resolveu criar outros seres à sua semelhança, que seriam os seres humanos. No nosso país, a mitologia guarani, que é a etnia indígena que habitava as terras sul-americanas, a gente tem muitas tribos ainda, como a Chavante, todas elas, a Tupi, todas elas vêm dessa vertente. Eles tinham como ideia qual? Que Tupã, que era o criador do mundo e deus do trovão, ele criou o Rupavê, o primeiro homem e pai dos povos, e Saipavê, a primeira mulher e mãe dos povos, a partir de estátuas feitas de barro, do quais ele soprou a vida. Então, nessa mitologia, o quê? Para os indígenas, essas duas divindades, essa divindade deles fez os bonequinhos, um do homem e um da mulher, e soprou a vida. E nisso se originou. E essa divindade, ela criou tudo.
toda a humanidade, o planeta, os animais, as plantas, tudo. Temos várias outras religiões que foram pegando nessa ideia e até a gente chegar na mais conhecida, que até vocês devem conhecer, que é do cristianismo. Que não importa muito se você é evangélico, católico, todas as religiões elas têm um caso em comum, que é a criação do ser humano a partir de Deus. Nessa ideia, o homem foi criado a partir do barro e da sua costela foi feita a mulher. E o Deus também ele soprou a vida no homem quando ele, a partir do barro, dando vida a ele. E com isso, essas religiões elas passavam a explicar que o quê? Que a religião, que uma divindade ou divindades foram o que criaram o ser humano, que criaram o mundo, que criaram tudo. Essa é a ideia por trás do criacionismo. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da evolução. A evolução ela é completamente oposta ao criacionismo. Ela passa a ter oposição contra isso. Ela descarta o criacionismo e cria sua própria ideia. Nessa teoria, ela parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações, no caso, mudanças. Esta é a ideia central das evoluções. Os seres vivos, sejam eles vegetais, animais, inclusive os seres humanos, se originaram num ser mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria ela se formou a segunda metade do século XIX, pelo cientista inglês Charles Darwin. E essa teoria tem sido aperfeiçoada por pesquisadores até hoje. O Darwin, para ele conseguir isso, não foi simplesmente uma ideia que ele teve do nada, gente. Ele abandonou seus estudos em medicina e ele decidiu a, a pesquisar sobre a natureza. Em 1871, ele foi convidado para participar como naturalista de uma expedição de 5 anos ao redor do mundo, organizada pela Marinha Britânica. O que é um naturalista, pessoal? É a pessoa que fica analisando as plantas, animais de várias regiões. E depois dessa longa viagem, em 1836, ele volta à Inglaterra trazendo uma bagagem de milhares de espécimes de animais e vegetais coletados em todos os continentes, além de uma quantidade enorme de anotações. Após 20 anos de pesquisa, gente, 20 anos é muito tempo. Ele publica um livro que se chama A Origem das Espécies através de Seleção Natural. A seleção natural, gente, é a ideia de que todo ser tem um ancestral em comum lá atrás. E esse ancestral ele foi ganhando características diferentes dependendo do habitat onde ele vive. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da girafa. Ele acredita que as girafas, elas nem sempre tiveram aquele pescoço tão grande. O quê? Uma girafa nasceu com uma característica única que fazia o pescoço dela ser maior do que o das outras. Como a comida começou a se tornar escassa, só tinha a comida no topo das árvores, o que aconteceu? Essa espécie de girafa que tinha o pescoço maior foi favorecida, ela conseguiu sobreviver, enquanto a outra morreu de fome. Então, como ela sobreviveu, ela passou essa característica dela para os seus descendentes e eles foram ganhando essas características. Essa é a ideia da evolução. Essa ideia ela não encontrou muita resistência. Por quê? Ela explica a extinção de animais, como os dinossauros, do quais já se havia muito vestígio na época, mas em compensação ela causou uma grande indignação, tanto pelos meios religiosos quanto científicos. Por quê? Ela passou a afirmar que o ser humano e o macaco teriam um parente em comum, que viveria milhares de anos atrás. Isso vai muito contra a ideia religiosa que fala que o ser humano foi feito à imagem de Deus da época. E porque falando nisso, ia contra a ideia da religião. Então, qual que a gente tem? A gente tem o quê? Duas vertentes. A gente tem o criacionismo e a gente tem o evolucionismo.
O evolucionismo, como eu falei, é que você teve um ancestral em comum, todos os seres, os animais, tudo, inclusive o ser humano, e ele foi evoluindo. Ele o quê? Ele saiu de uma região e foi para outra, e em cada região ele ganhou uma característica diferente. Mas você deve estar pensando, nossa, professor, que complicado isso. Eu dou uma ideia para vocês aqui, ó. Vamos dizer que você está na sala de aula. E dentro da sala de aula, o chão é verde e as paredes brancas. E dentro dessa sala de aula tem um monte de passarinho que entra e vai comer as lagartinhas que tem. Tem tem dois tipos de lagartas lá. Uma lagarta que é verde e uma lagarta que é vermelha. Todas elas vivem no chão, elas não andam nas paredes. Qual que você acha que vai ser mais fácil para os pássaros comerem? A vermelha ou a verde? A vermelha, por quê? Ela vai destacar naquele verde que é o chão. Enquanto a verde vai sobreviver porque ela vai ficar camuflada. Então, com os vermelhos virando comida, vai acabar aquela espécie enquanto as verdes vão sobreviver. Essa é a ideia do evolucionismo que foi se desenvolvendo. Vocês vão trabalhar mais isso em ciências. Mas na questão da história, então a gente tem o quê? Criacionismo, uma divindade superior ou divindades criaram o ser humano, os animais, tudo. E temos o evolucionismo, que é que tudo surgiu com o desenvolvimento de uma espécie que foi ganhando características únicas e mudando até chegar onde está hoje, o ser humano. E é isso, pessoal. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, pode falar comigo no privado. Estou à disposição de vocês. Não esqueçam de falar o nome e a turma. E vamos que vamos então, pessoal.